Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhores senadores, senhoras senadoras, todos que nos escutam aqui, presentes ao plenário, aqueles que estão em modo remoto e todos os que nos acompanham pelos veículos do Senado e pelas redes sociais. Subo a esta tribuna pela primeira vez na condição de líder do governo, primeiro para agradecer o acolhimento dos senadores e senadoras, meus colegas, nesta desafiadora missão. Recebo com honra, gratidão e elevado senso de responsabilidade a designação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para exercer a liderança do governo nesta casa. O farei com lealdade, diálogo, disciplina e muito trabalho em favor do Brasil. Assumo essa missão absolutamente consciente dos desafios do momento e da importância do Senado Federal para a estabilidade institucional, o fortalecimento da democracia e a construção de soluções negociadas que o povo brasileiro espera. Chego com o compromisso e a disposição de contribuir para a continuidade e o avanço das políticas públicas que vêm promovendo o crescimento econômico, inclusão social, geração de empregos, combate à fome, fortalecimento da educação e da saúde e desenvolvimento nacional. Políticas públicas que, gestadas ou não pelo Executivo, muitas são de iniciativa deste poder, têm contado com o apoio desta Casa desde a PEC da transição. Portanto, o meu compromisso é ajudar o presidente Lula e sua missão com a transformação deste país, com diálogo permanente e aliançada com vossas excelências nos princípios comuns que mirem um Brasil maior, mais soberano, mais inclusivo. Faço questão, por dever de lealdade e senso de perspectiva histórica, de registrar meu reconhecimento ao senador Jacques Wagner, cuja trajetória política dispensa tantas mais apresentações ou adjetivações. Orgulho-me de fazer parte, de que ele faça parte da nossa bancada, ao lado de lideranças com essa envergadura. Homem de diálogo, sereno, com muita experiência acumulada ao longo da vida pública e pela habilidade que todas vossas excelências conhecem de construir consensos em torno do interesse do país. Os avanços alcançados pelo governo com esta Casa trazem a marca do seu trabalho dedicado e de sua reconhecida capacidade de articulação política. Recebo este bastão com respeito à sua história e à importante contribuição que continuará certamente oferecendo à Bahia, ao governo, ao Senado Federal e ao Brasil. Pretendo exercer esta função tendo o diálogo como método permanente. Buscarei construir pontes com todas as bancadas e lideranças partidárias, respeitando as diferenças legítimas que caracterizam a democracia e valorizando aquilo que nos une em favor do Brasil. Digo sem mais reservas, minha percepção é que temas sensíveis, tanto para a oposição como para o governo, não devem ser tratados, presidente, como bolas de futebol, postas em disputas entre empurrões, carrinhos desleais e cotoveladas. Quem será o juiz que vai nos dar um cartão amarelo? É o povo. Quem será um juiz que vai nos dar um cartão vermelho? É o povo. Não combina com esta Casa. Como também não podemos ser assim tratados por outros que aqui não estão. A Copa do Mundo e todas as metodologias ou estratégias de futebol são resolvidas no campo de futebol. A gente até faz metáforas, mas as metáforas que a gente precisa fazer são aquelas que nos levam ao gol. Vamos trabalhar para fazer mais gols pelo nosso país. Desdobrar a reforma tributária
projetos na área de segurança pública e de enfrentamento ao crime organizado, facções e criminalidade. O enfrentamento às diversas formas de violências, inclusive nas redes. Temos o Plano Nacional de Educação aprovado, que não pode ficar no papel. Temos que seguir atentos e atentas aos acontecimentos internacionais, defendendo os interesses do nosso setor produtivo e a nossa soberania. A centralidade que nos traz o agronegócio, por exemplo, e do comércio com o nosso país e as relações internacionais. Ao mesmo tempo, valorizar aquilo que aqui se produz, como hoje, daqui a pouco, que o Plano Safra será assinado pela Presidência da República. Temos questões econômicas a tratar, inclusive com uma fila de propostas que impactam as contas públicas da Federação e aguardam votação na Casa, e que não devem, como mencionado reiteradamente pelo nosso presidente, nem ficar paradas sem uma posição e nem ser pautadas sem a responsabilidade exigida para cada uma delas para o equilíbrio do país. Temos o projeto de país avançado, sobre a escala 6x1. Esse é um ponto que, inclusive, será objeto de uma sessão de debates amanhã, às 10 horas, aqui nesse plenário, que deve nos unir, não deve nos separar. Esse é um passo civilizatório, que reconhece que o trabalho deve garantir dignidade e sustento, sem impedir o convívio familiar, o descanso e a qualidade de vida de quem move o país todos os dias, com o suor do seu trabalho. Dirijo com muita expectativa uma saudação especial ao presidente desta Casa, Davi Alcolumbre, com quem seguirei mantendo uma relação de cooperação institucional, respeito recíproco e busca permanente de entendimentos em torno de matérias de interesse nacional. E agradeço pela primeira reunião que tivemos hoje pela manhã na residência oficial. Agradeço o tom da reunião, a sinceridade da reunião, o que construímos na reunião e desejo que esta seja a primeira de muitas que virão para construirmos as nossas pautas de acordo com a nossa missão aqui no Senado, de acordo com os interesses do governo que eu represento, mas também respeitando o papel de presidente do poder que Vossa Excelência tem, e eu quero ajudá-lo cada vez mais a que o Senado tenha essa representação de respeitabilidade, de credibilidade que a sociedade lhe dedica e que nós temos a cada passo de aperfeiçoar. Acredito que a boa política se faz pela escuta, pela negociação transparente e pela capacidade de convergir quando os interesses do país assim o exigem. Na minha relação com Vossa Excelência, não tenho reserva nessa construção, que tenho certeza tem muito mais potencial para ser acolhida por esta presidência. Esta Casa tem sido protagonista, senhoras e senhores, na apreciação e aprovação de iniciativas importantes que fortalecem a economia, ampliam direitos e promovem o desenvolvimento do Brasil. Foi assim com a reforma tributária, com o novo arcabouço fiscal, com medidas de fortalecimento dos investimentos públicos, com iniciativas voltadas à educação, à infraestrutura, à transição ecológica e à proteção de brasileiros e brasileiras. Por isso, acredito que o Senado deve seguir exercendo sua missão histórica de aperfeiçoar, qualificar e viabilizar políticas públicas que beneficiem a população, contribuindo para a estabilidade institucional e para a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento soberano do nosso Brasil. As divergências são naturais e legítimas. Adversários políticos devem se reconhecer como legítimos. O que não interessa ao Brasil são movimentos que produzem instabilidade, incerteza ou paralisia.
O país precisa de diálogo, responsabilidade e compromisso com o interesse público. Nossa democracia depende de uma cultura política distinta, com moderação e compromisso coletivo, com regras do jogo e, sobretudo, com a preservação de nosso país em sua inteireza. Tenho certeza que todos que se acercam do presidente neste momento, senador Sérgio Moro, senador Rogério Marinho, senador Laércio, senador Jaime Bagato e o nosso querido presidente, senador Davi Alcolumbre. Tenho certeza que nas conversas de microfone e nas conversas de pé de ouvido, nós estamos buscando, sim, uma saída para os impasses, uma alternativa honrosa para cada um de nós, respeito e legitimidade aos diferentes, a cada posição que cada um daqui tem, porque foram essas posições que nos trouxeram até aqui. Não interessa abrir mão dessas posições, interessa sim com elas construir. Então, senhoras e senhores, termino reafirmando: contem com minha disposição para o entendimento, para o respeito institucional e para a construção coletiva das soluções que o Brasil necessita. Repito, concentrando esforços em projetos que promovam entendimento, estabilidade institucional e melhorias concretas na vida do povo brasileiro. Muito obrigada, senhoras e senhores.